Os conflitos da África vão aprender. Pessoas mais atualizadas querem ser. Tá muito lindo. E uma bosta. Bosta. Não fala bosta. Olha lá. Como é que é essa música de fundo? Ah, eu acho que também é dele. Não, mas você me ficou. Olha, eu tenho que fazer tudo pra você. Na boa, você não é acostumado. Você é muito ruim. Aí entra mais cara. Entra duas vezes. E agora sim, sem eco. Agora sim, pode eco. O que está escrito ali? Alguém pode me ajudar? Eu já coloquei aí o pendrive, mas eu não sei fazer mais que isso. Estado da mensagem. Ele é muito do mal, ela virou a caixa. Não tem que sentar. Assim, ó, assim. Vamos levantar aqui assim, ó. Isso tá bastante. Vai dar. Vai, ela não tirou pra pobre. Vai bater, vai tirar e vai ter dinheiro pra captar. Eu matei a sua fábrica, eu vou na moça pra trabalhar no bandido. Alguém pode me dizer o que tem que dizer agora? Estado da mensagem. Focado na medicina. Eu preciso mostrar mais ou menos. Vamos te ligar. Por que eu disse isso? Vai ter cantoria. Então essa aula vocês podem encontrar aqui no site www.faprimeira.pro.br, que vai me ajudar ali, vai ficar mais trilho. E vocês também poderão, que está muito bom mesmo, e vocês poderão também encontrar. Agora tá bom. Ó, sobrou no DJ, hein? Rock and roll. Tem bom agora. Cadê aqui material de geografia? Tu tá lendo isso, tá? Material de geografia. Aqui está escrito conflitos. Se tu fizer toda a aula de conflitos. E aqui está escrito África. Vem pro tio. As ganha. F5 vai começar aí. Tá emocionado que vai começar a aula? Não, cara, tem emoção primeiro, né, Paulo? F5. Final do ano eu expliquei pro Paulo hoje, no almoço, por que eu conto história. Paulo entendeu? Não. Eu achei, não sei se eu. Não, acho que piorou. Há 3 segundos atrás eu acho que estava melhor do que eu agora. Eu não, também falo. Ó, ele não funciona. Mas posso falar. Ei, alguém apaga a luz ali pra nós e a gente começa. Tá bonito esse silêncio. Pode tocar, então. Se quiser tocar, pode tocar. Ei. Peraí, coloca. Então agora tá na hora de começar. Acho que tá bom, tá melhorando. Agora piorou. Tá dando um. Tá tranquilo. Começou alto, então. Vai lá. Pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Fábio. Mas tá uma bosta. Assim. Então vou fazer o que tu pediu. É que o procedimento padrão é falar assim, ó. Isso é Isso agora não tá bom. Agora eu disse de mulher tá bom. Tá bom, beleza. Uma palma pro colega. Muito obrigado. Pessoas, então é óbvio que eu tenho que falar de África, mas eu gostaria também, junto com a África, de trazer para vocês, porque eu não sabia se outros professores falaram isso,
Até porque, na minha opinião, o segredo nosso, não precisa falar isso para a Vanessa, sempre é um mal entendido. Eu gostaria de dar aula sobre conflitos. E a Vanessa pede para os professores dar aula de atualidades. Quem manda? A Vanessa, beleza? Porque a atualidade eu já expliquei para vocês que é tudo. Se tu quiser falar do Zezinho, que namorou a Alguinha na Europa, isso também é atualidade. E eu achei interessante. Os professores, pelo que me passaram do cronograma, do que eles iam falar, eles falaram de conflitos ou atualidades? Eles falaram dos dois, mas também falaram de atualidades. Eles falaram da crise da Europa, ou vão falar. Eles falaram sobre que o Hugo Chaves deve ser um cara legal. Estou falando, eu nem conheço professor de geografia que deu aula da manhã para vocês, né? Deve ter dito que o marxismo é coisa boa e tudo mais. Mas estão situando dentro dos conflitos, que esse é o enfoque que eu quero trazer para vocês. Oi? O que nós observamos aqui? Agora aqui é bom. Está melhor? Né? Então nós temos 3 tipos de conflitos, ou mais, 4. Eu resumo todos os conflitos em 4, eu não. Alguns autores da geografia. Nós temos conflitos ideológicos ou revolucionários. Eu pergunto para vocês, os conflitos revolucionários ou ideológicos, que são contra o aparelho do Estado, eles estão em alta ou em baixa com a globalização? Vai! Preciso da participação de vocês. Não ouvir? Alta. Acertar, quer dizer, errar a primeira questão. Isso aqui está em baixa, velho. Se nós compararmos a nova ordem mundial com a velha ordem mundial, era na velha ordem mundial que muito mais socialista matava capitalista, e capitalista matava socialista, ou seja, em função do Estado. Esses conflitos contra o Estado, os conflitos mais ideológicos ou revolucionários, eles eram muito mais próprios da Guerra Fria do que agora. Isso está em alta ou em baixa? Quais são os conflitos que nós podemos falar que são conflitos ideológicos? Basicamente, quase nenhum. É claro, tem as Farc na Colômbia que diz que está lutando e com cunho marxista, né? Querendo então a ditadura do proletariado. Então ele é um conflito ideológico. Já o Exército Zapatista de Libertação Nacional, que vocês ouviram falar, vocês devem ter ouvido falar que o Exército Zapatista de Libertação Nacional nos últimos anos tem tido para ganhar o apoio da população católica em função de aparições de Nossa Senhora que teve lá no México, e hoje o México é um dos países mais católicos que existe, né? É o mais católico em número absoluto. O que aconteceu foi que o Exército Zapatista de Libertação Nacional... Tá horrível mesmo. Então, que o Exército Zapatista de Libertação... gosta da minha voz mesmo, né? Que o Exército Zapatista de Libertação Nacional diz assim: nós lutamos contra o neoliberalismo, mas não temos cunho marxista. E a população, que quanto mais cristã se torna, menos marxista vai sendo, porque tem uma lógica nisso. O que vai acontecendo é que a população abraça muito mais o Exército Zapatista de Libertação Nacional, certo? Então tem alguns que deixam. Outro, o ETA. Já ouviram falar do ETA? O ETA é um grupo que na década de 60 dizia: nós somos marxistas, anti-religião, se uniram. Hoje em dia já não tem um conflito profundo nessas regiões. Bem, isso está em baixa. Agora, conflitos nacionalistas, identitários ou de secessão, ou também pode aparecer o termo separatista, está em alta ou em baixa com a globalização? Esses estão em alta. E eu até diria que, na minha opinião, e aí eu posso dar a minha opinião de vez em quando, né? Não é coincidência que é justamente em áreas onde o socialismo se estabeleceu, o socialismo real, ali foram os lugares que mais as populações quiseram se libertar. Por mais que se pense que o socialismo veio para alimentar o povo, mas não é o que a história mostra. É claro, nós tivemos, até criticando a ditadura militar, um dia um aluno disse: professor, vários países passaram por ditadura, por que a economia do Brasil não avançou? Não avançou, é porque o aluno não conhece o BRICS, né? Mas por que a gente tem isso no Brasil, isso no Brasil? Velho, as nossas ditaduras, não foi só Fernando Henrique, só o Lula e só a Dilma, né? A década de 70, nós tivemos ditaduras que nos deixaram a base de crescimento econômico numa pindaíba, né? Que a gente ainda está tentando se restaurar disso, e está crescendo até que muito bem, pela grande dívida externa que se acumulou na década de 70, né, fazendo uma crítica à ditadura. Mas tiveram outros
que em termos de materialismo, eu sou muito favorável ao socialismo. Eu só não sou socialista porque sou cristão, resumindo da história. Porque se eu fosse apenas materialista, a solução para acabar com essa ideologia capitalista que também tem lá os seus erros é o quê? É tu botar um revólver na cabeça das pessoas e dizer, agora todo mundo vai ganhar a mesma coisa porque todo mundo é igual, certo? Isso em termos de característica, mas não é o fato, isso também vai contra os meus princípios. Eu sou meio socialista, se fosse pensar, e meio meritocracia, ou seja, tem momentos em que todo mundo é igual, todo mundo é aluno de elite, mas tem um camarada que faz 100 milhões de questões e o outro é vagabundo. Bem, nessas condições, é claro que isso eu sei que é muito relativo, porque também pode ser que esse que seja vagabundo, ele apanha em casa, ele é maltratado pelos pais, então não é só a questão econômica que visa nisso. Mas mesmo assim, a minha opinião é que as pessoas são iguais em dignidade, mas não são iguais em merecimento. Certo? Pô, tá. Daí veio o termo meritocracia. Mas isso está em alta e baixa. Está em alta, Einstein. Se vocês perceberem, justamente em países como China. Falaram sobre Xinjiang e sobre Tibete para vocês? Então eu digo que lá na China, cadê a canetinha? Lá na China, eu vou mostrar para vocês, nós temos um conflito na China, Xinjiang e o Tibete, onde islâmicos e budistas dizem genocídio cultural. De qual partido? Partido Comunista, certo? Ainda hoje. Então eles querem se separar. É claro que esses não queriam se separar no governo do mal. Estão entendendo por quê? Mal a gente quer se... Entenderam? Isso também não aconteceu no regime de Stalin. Quando alguém poderia dizer, eu quero me ser... Não diria isso no regime de Stalin. Mas diriam isso pós-Gorbachev, a transparência política, a abertura econômica. Professor, tu acha que não tem ditadura de direita? Tem. Eu só estou dizendo que o fato é que as lutas separatistas são muito mais presentes, se tu for ver, justamente em países onde antes tiveram ditaduras socialistas. O que pode me fazer, eu não quero manipular ninguém, a acreditar que as ditaduras socialistas foram menos liberais, ditadura, tá? Mas é que as ditaduras socialistas foram mais perversas e mais tiranas do que as ditaduras de direita. E eu não sou da direita e nem da esquerda, só estou dando minha opinião. Mas isso está em alta e baixa para eu ficar criando aqui uma expectativa que eu vou ficar falando de política para vocês. Está em alta e baixa? Está em alta. E há conflitos faccionais. Esses conflitos estão em alta e baixa. Eu agora quero invadir um país porque eu quero ter cada vez mais dinheiro. Mais dinheiro! Está em alta e baixa. Eu quero invadir tal país porque eu quero o ouro dele. Eu quero diamante. Eu quero ferro. Eu quero petróleo. Isso é em alta e baixa. Vocês acham que está em alta? E eu diria que isso está em baixa. É claro que existem alguns professores socialistas, marxistas, que vão trazer uma ideia de que existe um neo-imperialismo, um novo imperialismo. Não, mas é diferente. Porque nós não temos como provar, como no imperialismo, que realmente eu estou invadindo o país para conseguir ouro, ferro, etc. Por exemplo, há tempos atrás se dizia, e vocês vão ver que algumas questões às vezes até colocam isso, que os Estados Unidos invadiu o Iraque por causa do petróleo. Tu tem como dizer isso? Não. Isso tu não tem como dizer, é porque é diferente do que o imperialismo, que tu tinha que dizer. Entendeu? Aqui tu estima que é. Ou seja, as pessoas não estão invadindo para adquirir riqueza. Então, nós não podemos dizer que existem muitos conflitos faccionais. Mas existem? Sim. Nós vamos falar ainda na aula de hoje, nessa introdução, da guerrilha do mercenário Taylor, que existe aqui na região do Golfo da Guiné. Pode passar? Muito obrigado. Faria isso por mim? Opa! Porque aí eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. Pode passar. E aí, além desses três conflitos que muitos autores dividem, os revolucionários e ideológicos, separatistas, resumindo com outros nomes que eu botei ali, ou nacionalistas, e conflito faccional, que é o que eu invado, que eu quero recurso, nós temos a guerra ao terror, que aí já devem ter tratado com vocês, ou quando falaram de Oriente Médio ou de América, que o tal do Bush vai dizer, opa, destruir as Torres Gêmeas, então agora é a guerra ao terror, mesmo agindo de forma unilateral. E é frases deles, ou você está comigo, ou você está com os terroristas, certo? Então nós temos que combater. Sobretudo, quem era o eixo do mal, só para a gente revisar, então, eu não quero ficar dando aula dos outros.
segundo Bush. E por que isso tem chance de cair na prova este ano? Se isso é coisa de 2001, 2002, 2003. Por causa do Estado Islâmico, que está justamente atuando numa área onde os Estados Unidos deixou aquele Estado quebrado. Então pode voltar à história lá do Afeganistão, do Talibã. Pode voltar, mesmo na prova de geografia, uma questão envolvendo também a questão do Iraque, Saddam Hussein, que matava um monte de curtinho, e aí que alguns alunos diziam, os Estados Unidos do demônio quer invadir o coitado do Iraque e destruir o Saddam Hussein. Eu sou a favor do Saddam Hussein. Cuidado, velho, tu não sabe o que Saddam Hussein fez, certo? Então, só para a gente também não tomar partido, né, a gente às vezes pede o pecador ou o Einstein do pecador. Não, cuidado, né? Os dois. Olha lá, então nós temos os conflitos separatistas. Quais são os 3 países? Iraque, porque acreditava-se que tinha arma de destruição em massa. Depois, Coreia do Norte, depois que se convenceu que tinha arma de destruição em massa, e que às vezes alguns alunos dizem, mas por que não invadem então a China? E aí eu digo, como é importante saber geografia. Não invadem a China porque a China assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear e faz parte desse tratado, dá uma lida sobre ele, daquele grupo de países que podem enriquecer urânio para fins bélicos. Por que os Estados Unidos não invadem o Paquistão e a Índia? Porque eles não, livremente, soberania nacional, não assinaram o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Pode não assinar? Israel também não assinou, mas a Coreia do Norte assinou. E quando houve um tremor de terra lá no ano de 2002, no Japão, eles disseram, não é tremor de terra. Por isso que vocês não estão tão preocupados, porque não encontraram os sismógrafos que mostrassem isso. É teste nuclear subterrâneo. Os norte-coreanos disseram, mas o que preocupa mais vocês? Deixa um pouco a paixão ideológica de lado. O que preocupa mais vocês é todo mundo dizer assim, a arma de destruição em massa na mão de todo mundo é grave. Vamos dizer que só os membros permanentes do Conselho de Segurança, os nossos representantes, enfim, de segurança, mesmo que tu não confie neles, vão ter armas de destruição em massa. Mas ninguém mais pode ter, tá? E aí tu chega e diz assim, Israel, tu aceita? Israel diz, não, eu não quero assinar. E agora tu pega o norte-coreano, que é o cara que está sentado aqui, e ele diz, tudo bem, nem se preocupa comigo. Vocês podem confiar em mim, que eu vou assinar. Quem traz mais perigo para a sociedade, deixando a paixão ideológica de lado? O norte-coreano ou Israel, que disse, eu abertamente, eu não vou assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear? Oi? O norte-coreano, certo? Não, tá, tudo bem. Tem aí um pouco de paixões ideológicas, não tem como tirar tudo isso de vocês. Mas vamos combinar que em termos de escola, se a gente pensasse em termos de escola, aquele aluno que diz, eu não uso armas, tá? Mas que está com um monte de bazuca na bolsa, esse me traz mais perigo, na minha opinião, do que aquele aluno que anda armado aqui assim, e que eu sei que ele anda armado. Entenderam, Einstein? É um pouco de opinião própria também. Talvez tu não sinta tão seguro assim, mas é porque tu foi manipulado para ver que o professor socialista tirou algum colégio. Mas enfim, se não bastasse só isso, nós podemos dizer que a Coreia do Norte assinou, o Irã assinou. Mas é claro que o Irã e a Coreia do Norte têm uma diferença. O Irã está abrindo as pernas, está dizendo, não, eu vou tentar acordos, tá? Para que eles não continuem com sanções econômicas comigo, a ONU e os países. Mas o norte-coreano disse, não, eu vou continuar explodindo tudo e eu quero matar uns, beleza? Então, essa é a diferença dos países. Quem são eles? Iraque, Irã, Coreia do Norte, depois também entra junto na história, mas esses foram os 3 primeiros, algo chamado Afeganistão. Embora o Afeganistão, na verdade, o Talibã entrou de gaiato, mas na verdade o conflito era contra a Al-Qaeda, né, com Osama Bin Laden. Muito bem, então nós temos 4 tipos de conflito. Quais são os 4 tipos de conflito? Os 3 que eu já falei e a guerra ao terror. Que não tem muito da guerra ao terror na África, não. Tem, porque hoje se fala de Estado Islâmico também. Mas só para dar um panorama dos tipos de conflitos que nós temos. Com vocês, Paulo. Assinaram. Não, os
que eu falei foram aqueles que Bush disse: vocês fazem parte do eixo do mal, vocês vão combater seus porcaria. Tranquilo? Quem? Irã, Iraque e Coreia do Norte. Tranquilo? Que coisa linda. Alguns poderiam dizer: mas professor, pai, eu quero falar tudo, não vai dar tempo. E aí alguém poderia dizer: mas por que eles foram invadir justamente em 2003 aquele menos provável de ter armas químicas, aqueles que eles não encontraram de ter armas de destruição em massa, que foi o Iraque, velho. Além de outras coisas, Saddam Hussein tinha um tapete do Bush pai, o pai do Bushinho, estendido num dos prédios mais importantes do Iraque, velho. E as pessoas eram incentivadas a pisar no cocô e cara, vamos esfregar cocô na cara do buchão, entendeu? O negócio vem de família. Então, só para a gente entender que o negócio realmente é complexo, tá? Muito bem, pode passar. Isso. Aí é só um resuminho, porque eu gosto de me aparecer, né? Cadê meu violão? Para dizer para vocês que a grande maioria desses conflitos, ele é separatista. Não vai dar tempo de falar deles, claro que não. Vamos cantar. Vamos cantar os conflitos da Europa, vou memorizar. Yeah, 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 yeah. Vamos cantar os conflitos da Europa, vou memorizar. Na península de Cáucaso tem grande confusão, separatismo na Federação Russa. É o que querem Chechênia e Daguestão. Chechênia e Daguestão. Os chechenos são acusados por Stalin, porque o Stalin dizia que eles estavam apoiando nazistas. Saíram de lá, foram expulsos. E agora, depois que voltaram, depois do governo de Gorbachev, disseram: não, a gente não quer esses russos como irmão de nação. Não, a gente quer fugir daqui, mas não vamos conseguir, porque é uma região que passa gás. Depois, a Abkhazia e Ossétia do Sul e a Geórgia querem separação. Nagorno-Karabakh é território, disputado por Armênia e Azerbaijão. Olha lá, Geórgia, Ossétia do Sul, Abkhazia e Ossétia do Sul, e a Geórgia querem separação. Qual é o principal das duas áreas separatistas? O da Ossétia do Sul. Porque o caso da Ossétia do Sul, vamos deixar que depois o professor fale sobre isso, né? Que o caso da Ossétia do Sul, a Rússia apoiava os separatistas para se unir junto, uma só Ossétia do Sul com Ossétia do Norte, e a Geórgia disse: não, vocês estão interferindo na minha soberania. Parou a palhaçada. Eu não quero mais fazer parte da comunidade dos Estados independentes, que englobam as ex-repúblicas soviéticas, menos Estônia, Letônia e Lituânia, e agora menos a Geórgia. Quem eu sei? Eu sei, Armênia, Azerbaijão. As músicas só ligações. Eu sei, como eu queria um animal, né, velho? Belarus, Cazaquistão, Geórgia, não dá mais. Moldávia, Kirguistão e Rússia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Eu tô conseguindo deprimir vocês falando de conflito? Legal! É isso aí! E depois? Agora é outra música. Nagorno-Karabakh é território disputado por Armênia e Azerbaijão. Querido, vamos cantar os conflitos da Europa, vou memorizar. O refrão é muito lindo porque é só o que a gente memoriza, né? Entre Espanha e França, País Basque tá sonhou, Pátria Basque, liberdade. Seu sonho parece que terminou. Porque eles agora estão, mais ou menos, seu sonho parece que terminou. Porque agora eles buscam não o socialismo de luta armada, que era da década de 60, mas o socialismo democrático. Aquele que fica buscando implementar leis para que tu chegue ao socialismo. Tá entendendo? É isso aí que está acontecendo na Espanha. Na Irlanda do Norte, forte atuação da IRA. Católicos versus protestantes, a maioria. Na outra aula eu vou aumentar o tom porque está bem deprimidão mesmo. Mas na verdade tem que ser deprimido, né? A gente está falando de conflito. Então, na Irlanda do Norte, forte atuação da IRA. Católicos versus protestantes, a maioria. Tu tem que saber, não vai dar tempo hoje, tu tem que saber o que é Irlanda, o que é Irlanda do Norte, o que é Reino Unido, o que é Grã-Bretanha. Essas coisas são diferentes, beleza? Se tu, até a aula, minha próxima aula,
não souber nada disso, tu me pergunta a diferença de Reino Unido, essas coisas, porque quando o professor chegar aqui, ele já vai falar, tu pode perguntar isso pro Jordano, porque ele vai falar do caso da Escócia, que aconteceu há pouco tempo, e aí tu pode já perguntar para ele, marcar a aula dele, não, pode perguntar sim, e pergunta pro Jordano, tá, mas o que é Reino Unido, o que é Grã-Bretanha e assim por diante, certo? Então, depois, ao sul do Chipre, gregos são maioria, República Turca do norte do Chipre, reconhecido apenas pela Turquia. Então nós temos turcos do norte do Chipre que querem se separar. É muito conflito separatista, não é? Tá bonito demais, velho. É muito, não é? Ah, não, então vida tanto senão vai voltar. Vai ficar chato. Vai, passa. Depois, conflito da Ásia. Não, vamos aumentar o tom. Só que eu não sei se eu sei tocar as notas que eu dou. Conflito da Ásia, Índia versus Paquistão. Luta pela Caxemira, maioria muçulmana nessa região. Caxemira, tranquilo? Ah, que lindo, tem que saber. Em Sri Lanka, antigo Ceilão, separatistas também são os tigres da libertação. Tibete e Xinjiang querem com a China a separação. Maior grupo étnico sem território encontramos no Kurdistão. Muito bem, mas agora, mostrando que realmente existem conflitos separatistas, que a grande maioria dos conflitos é separatista, e me aparecendo mostrando minhas músicas, entramos em África. Agora vai para a África as ganhas. O que nós temos que saber sobre a África? Já caíram questões sobre a África que diziam, normalmente os migrantes da África que vão para a Europa vão para as suas ex-colônias, como por exemplo é o caso da Argélia, que muitos argelinos, vão para a Alemanha. Tu tem que saber que essa porção, Argélia, Níger, são ex-colônias francesas. Tu pode às vezes aceitar uma questão de conflito da África com base nisso. Se falar de colônia inglesa, tu já elimina algumas. Se falar de colônia francesa, tu já elimina outras. Passa. Isso, grande. Depois nós temos que saber que a África ela é subdividida em duas grandes partes. Acho que ao longo das minhas aulas eu já fui mostrando isso para vocês quando eu cantava. Norte boreal ou setentrional, sul meridional ou austral. Norte boreal ou setentrional, sul, não, meridional ou austral. Então, quando falar de África do Norte, África boreal, África setentrional, África branca, África islâmica, África muçulmana, África árabe, tu está falando possivelmente de algum conflito da onde? Possivelmente teve conflitos aqui um monte, até lá no esquema completo, tem um conflito histórico na Argélia, que é como se tivesse dois partidos de esquerda, o PT e o PSTU, mas um chegou no poder e os do PSTU estão matando membros do PT, porque agora querem acordo de paz com o governinho, a gente continua na esquerda, tá? Eu não estou dizendo que o PT, por favor, o PSDB e o PSTU são grupos terroristas. Eu só quis fazer uma retrospectiva assim, para fazer ficar mais fácil de memorizar, entendeu? É aquela metáfora, história para memorizar mais fácil. Então, a Argélia tem esse caso, mas quando cair a África do Norte, qual é o principal motivo dos conflitos da África do Norte? Vai falando contigo, vai falando, vai! Conflitos políticos. E tu poderia resumir isso dizendo Primavera Árabe. E o que nós temos de Primavera Árabe? Barbada. Um dia eu fiz uma memorização que eu mesmo me emocionei comigo. Diz assim, tem vários países da Primavera Árabe, mas vocês já falaram de Primavera Árabe, sim? Digam sim. Isso. Hoje, Primavera Árabe, pá. Então vocês sabem os motivos, vocês sabem as estratégias. Tá, muito bem. Então eu cito um pouquinho mais. Eu digo que Primavera Árabe ocorreu porque foram manifestações que ocorreram por causa de corrupção, coisas assim que também existe no Brasil, né? Corrupção, desemprego, etc. O que aconteceu? Autoritarismo. O povo foi às ruas. Já caiu no Enem. Qual foi a estratégia utilizada? Internet, meios de comunicação. Tá, e o que mais eu tenho que saber sobre a Primavera Árabe? Faz assim, depois a gente volta tudo, porque aí eu explico toda a Primavera Árabe. Não, olha as respostas, não olha as respostas. As ganhas. Primavera Árabe. Esse é um slidezinho que resume a primavera, não vai embora. A Primavera Árabe. Quer ver só?
Esses são todos os países da Primavera Árabe. Tá muito ruim, ó. Dois já saíram. Deixa eu engolir o catarro, que a aula melhora. Temos vários países da Primavera Árabe. Pegaram? Quais são os mais importantes? Um desses países teve muita gente na manifestação. É o país que mais pessoas teve nas ruas. Qual é o nome dele? Egito, matou a pau. E o nome do ditador que estava no Egito, junto com essas manifestações, é um ditador que estava muito tempo, mais de 30 anos no poder. Muito tempo, muita gente, Mubarak. Tranquilo? Agora, teve um desses ditadores que foi um ditador que assou um monte de gente. Porque ditador que tem apoio dos militares continua. E aí eu explico para meus queridos alunos por que a querida Dilma, ela, e agora eu estou defendendo ela, tá? Por que ela, Sartori, etc., vai ter que tirar dinheiro dos outros funcionários públicos e não pode tirar privilégio de quem? Dos militares, porque tem terceira geração dos militares ainda ganhando dinheiro, né? Não pode tirar dinheiro de quem? Do legislativo. Se tu fosse presidente, tu também não tiraria, tá entendendo? E tu não vai poder tirar dinheiro, por mais que eu também acho ruim tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro das coisas, tu não vai poder tirar dinheiro dos deputados, porque no Brasil existem 3 poderes e um quarto, os militares. E sem apoio dos militares, sem apoio dos deputados, sem apoio do judiciário, tu governa? Não. Então vamos entender que às vezes a gente quer que os nossos governantes façam coisas que nós não faríamos. Acalma, né? Acalma, critica eles por outras coisas, mas não por não estar tirando dinheiro, porque o camarada diz, eles deveriam estar tirando dinheiro. Não, eles não têm como tirar dinheiro. Tu não pode exigir que a Dilma, que o Sartori façam coisas que eles não têm como fazer, porque eles são dependentes. É quase que uma geografia de dominantes e dominados. Entenderam? Muito bem. Tá, continuando aqui, por isso que eu não voto em ninguém por questões econômicas ou por questões de tirar ou ganhar dinheiro. Eu voto por questões morais, mas ele é o princípio. Por isso que a gente não discute política, porque os nossos critérios são diferentes. O critério vai ser econômico, e eu não vou concordar com esses critérios. O outro vai ser social. Mas tu não está falando de social. Não estou falando de social, porque social tu pode ser o Fernando Henrique Cardoso, que mais fez assentamento de terra, mas só para arrecadar voto. É porque eu não quis hoje só falar também do PT. Então eu estou atirando para tudo que é lado. Mas vocês percebam que os meus critérios são critérios diferentes. Não é social e não é critério econômico. É critério moral. É outro critério. Entendeu? Tá, beleza. Então, voltando aqui. Oi? O Assad. Aonde nós vamos ter? Qual o nome do presidente? Primeiro, tem que decorar. Qual é o país que matou mais manifestantes? Síria. Tem que saber isso, gurizada. Tem que saber. É a Síria. E qual é o nome do presidente que assou um monte de gente lá? É o Assad. E aí depois, nós temos um camarada que foi o nome do presidente onde começou a Primavera Árabe. O cara botou fogo no próprio corpo, começou a manifestação. Aonde começou? Na Tunísia. E qual era o nome do presidente? Ben Ali. Ben Ali, onde começou a Primavera Árabe. E depois nós tivemos um outro presidente, né? Um outro ditadorzão lá, que foi morto. Ele não só foi retirado do poder, mas mataram ele. Gaddafi. Pegou? Então na Líbia, o presidente era o Gaddafi. E eu já vi isso em questões de vestibular. Olha lá, onde o aluno tinha... Não é essa. Não, na verdade não foi do vestibular, foi da SpaceX, tinha 1, 2, 3 e vários aqui. Olha lá, acho que foi essa. Em que o camarada tinha que saber que na Tunísia era o Ben Ali. Em que lá no Cairo, no Egito, era o Mubarak. E que na Líbia é o Gaddafi. Esses nomezinhos dos 4 principais ditadores. Gaddafi, Líbia. Ben Ali, Tunísia. Mubarak, Egito. E Assad, na Síria. Esses tem que saber sobre Primavera Árabe. Beleza? Quem vai guardar esses nomezinhos de ganhou? Claro que vai. Geografia, cantar, decorar e desenhar. E depois refletir. Hoje de manhã eu estou rouquinho porque eu refleti muito. Fiz mais de 100 mil questões do Enem com as turmas de 3º ano da escola. Não vou fazer propaganda. Olha lá.
grande presença. Volta, Fábio, volta, aqui. Olha lá. E depois, nós temos então a África subsaariana. Tem um monte de nome. África do Sul, África Meridional, África Austral, África Saara, subsaariana, África Negra, África... se tu quiser gravar as 367 palavras por segundo que eu estou falando, também pode, tá? Agora que tu diz isso, claro que pode, já tá gravando. Estão gravando, isso aí é sucesso, vocês vão conseguir. Então, África só não vende, né, pessoal? Não, se quiser vender também, tranquilo, divide comigo. Então, nós temos a África subsaariana, África Negra, África Meridional, África Austral. Todos esses nomes aí, podem passar. Sim! Se caiu uma questãozinha, aqui foi importante a pergunta do Paulo, porque se caiu uma questão dizendo assim, os conflitos na África do Norte podem ser principalmente religiosos? Eu brinco com os alunos, imagina árabe, imagina islâmico, olhando para o outro islâmico dizendo, eu não gosto de ti, tu é islâmico. Não é conflito religioso. Pode ser conflito ético? Eu não gostei de ti, tu aqui na Argélia é árabe. Mas tu também é. Não vai ser conflito ético. Mas, aqui, por causa disso aqui, vai ter muito conflito ético e muito conflito religioso. Por quê? Mais ético do que religioso. Porque nós temos, além de cristãos, nós temos animistas, que são religiões próprias da África, certo? É claro que depois a gente vai falar de conflitos, os lugares de mais conflito religioso é aonde? É entre islâmicos e cristãos. Eu não gosto de dizer o termo religioso, porque a URGS também não utilizou o termo religioso. Não é nada, vamos dizer que não tem conflito religioso, professor. Na verdade, existem muito mais conflitos religiosos que influenciaram em conflitos culturais que tiveram influência da religião. Por isso que eu costumo dizer para os meus queridos alunos o contrário do que um dia um aluno me disse. Não existe Estado sem religião, mas existe religião sem Estado. Ele tinha dito a frase, só que é o contrário. Ele tinha dito que não existe religião sem Estado. Ele desconhece a história. Por isso, para falar algo sobre geografia, tu tem que saber um pouquinho de história. Quem veio primeiro, se foi a religião ou o Estado, e se alguma constituição, por mais ateísta que seja, não teve a influência da religião. Ou seja, por mais não religião que algum de vocês fosse, se vocês estivessem, por exemplo, vamos impressionar a gurizada com fotos. Vai lá. Se vocês estivessem, volta. Aonde está o Sudão aqui? Sudão. Não, tem como. Vai, Sudão. Se vocês estivessem. Sudão. Aqui. Vai, Sudão, Darfur. Sudão! Achei! Se você estivesse no Sudão, nesse exato momento, e que tivesse um governo que instituísse a Sharia, não porque tu é cristão, mas porque tu é proveniente de um mundo ocidental onde a tua cultura é de perdão de pecados. Meninas, não digam que não. Isso vai abalar muito mais o teu coraçãozinho do que aquele que viveu desde pequenininho dentro do islamismo, achando que isso é normal. O camarada pulou a cerca. A mulher disse, meus filhos, vamos lá, vamos ver. Olha o pai de vocês pulou a cerca. Vai morrer. Isso fere a nossa cultura, porque ela é diferente, independente da tua religião. Por isso que a URGS, quando fala de conflito religioso, ela não usou o termo conflito religioso. Ela usou o termo árabes versus não árabes. Para dizer que há uma cultura árabe que se choca com a cultura não árabe. E aí, mesmo tu sendo ateu, isso vai te chocar também. Entenderam? É claro que o inverso também ocorre. Uma menina de fio dental na praia, isso vai chocar o mundo oriental. Assim como vai chocar o mundo ocidental, que perverso, a mulher não pode mostrar o rosto. Mas talvez não choque o mundo oriental, mas choque e seja o fim da picada para nós no mundo ocidental. Por isso a gente tem que entender primeiro a cultura dos povos, para depois deixar de ser preconceituoso e não entender como toda a cultura oriental é perversa. É porque ela não é a tua.
e ela não é a tua por origem religiosa. Tu pode não ser cristão, mas alguém da tua família foi. Ou algum colonizador teu foi e te deixou as marcas de não matar, não roubar, perdoar e amar até o inimigo, certo? Então essa ideia nós temos e por isso a gente entende que é uma sociedade de choque. Claro que incentivada por questões políticas. Não, vocês não querem dividir a terra depois dos judeus indo para aí? Então toda essa terra é dos judeus. Constituição do Estado de Israel pela ONU em 1948. Estão entendendo? É claro que isso vai ter alguns agravantes, né, no meio dessa história. Voltamos tudo e agora eu vou me concentrar e nós vamos seguir a ordem dos slides. Muito bem, então nós temos várias causas de conflitos no sul. Éticos, faccional, mas no norte os conflitos são mais o quê? Pode passar mais outra, aqui. Os conflitos aqui são mais políticos. É a primavera. Aqui tem tudo de conflito e a gente vai formar grupinhos para dizer quais são as causas dos conflitos na África subsaariana. Foi subsaariana. Olha que lindo. E não é que um dia, o Fábio estava, pode passar. Um dia, o Fábio estava emocionado. Essa questão vocês vão fazer em casa, as questões, tá? Isso. Se você marcou D, é gêmeo. Só deixa eu ver qual é a D. Olha que lindo. A D vai dizer que as atuais fronteiras foram traçadas pelos colonizadores. E isso faz com que eu tenha um monte de conflito na África subsaariana. Passou? Olha lá. O Golfo da Guiné. Esse é o conflito que não está na minha música e que é o conflito faccional. Esse camarada, que é o Taylor, que ali teve a guerrilha do mercenário Taylor, não tinha intenção de assumir o poder. Acabou assumindo. Mas pelo menos o que consta na história é que ele nunca se definiu como uma luta armada para implantar um sistema, seja ele capitalista ou socialista. Conclusão, conflito não é ideológico. Conflito pode ser separatista? Não, porque ele criou um grupinho não para se separar da Libéria. Começou lá na Libéria. Ele criou um grupinho e disse: vamos dominar as reservas de diamante. Conflito faccional. Por isso que eu mantive aquele primeiro slide. Conflito faccional. O Taylor começou a guerrilha, depois ele vai para Serra Leoa, onde ele encontra o Sankon. O Sankon é morto em Serra Leoa. Eles conseguem dominar algumas reservas de diamante. Depois ele vai para Guiné. Em Guiné, o governo consegue abafar os rebeldes e depois ele volta para a Libéria. Só que lá na Libéria, depois que ele renunciou, quem assume é a Ellen, a Dama de Ferro. Resumidamente, a Ellen deve ter dito assim: calou tua boca, quem manda aqui sou eu agora, e eu que estou falando grosso. E acabou, conseguiu desmantelar esse movimento que era chamado a guerrilha do mercenário Taylor. Então ali existiam conflitos faccionais, ou seja, o objetivo não era separatista, não era ideológico, era diamante. Tranquilo? Segue o rumo. Depois, no Elite tem canção, com o Fábio vou curtindo a emoção. Querido, cadê o microfone? Agora eu quero usar o microfone, porque é muito linda essa música. Olha, melhorou. No Elite tem canção, querido, com o Fábio vou curtindo a emoção. Os conflitos da África vou aprender. Pessoa mais atualizada quero ser. Só pra gente dar uma quebrada e não contar toda a história, entre um conflito e outro a gente vai cantar esse refrão para pelo menos memorizar o refrão que não serve para nada. Então eu gostaria que sempre quando passasse um conflito, vocês me ajudam para dar uma animadinha assim na aula. Vocês vão fazer assim, ó, levantar o braço, quem vai passar no vestibular, e fazer aqui, ó. No Elite tem canção, que lindo! Com o Fábio vou curtindo a emoção. Os conflitos da África eu vou aprender. Pessoa mais atualizada quero ser. De novo! No Elite, que lindo! Com o Fábio vou curtindo. Tô sentindo? Os conflitos da África eu vou aprender.
começo a contar uma história e falo assim. Agora, velho, eu me senti. Não disse, mas hoje eu já conversei com ele e não entendeu o que eu conto história. Mas, Einstein, agora eu me senti muito bem e eu queria agradecer. Eu comecei a cantar com alguns alunos, alguns 5 fizeram assim. Muito lindo. Eu gostaria de agradecer profundamente por tudo que vocês fazem por mim. Olha lá. Então, vocês vão cantar isso, certo? Por que tu fica notando assim? Abre só um sorriso, me engana, faz de conta que está gostando da aula. Olha lá. E a primeira estrofe diz: Angola e Moçambique, escolhe de Portugal. Guerras civis acontecem após regime ditatorial. Em Angola MPLA luta contra a UNITA. MPLA mundo e os unitou Vibundo. Em Moçambique o Frelimo luta contra a Renamo. Guerra Fria condicionou, mas a raiz interna foi o que originou. Na emoção, os conflitos lindo, pessoas mais atualizadas querem ser. Segura. O que diz essa música? Que Angola e Moçambique é as colônias de Portugal. Falou de as colônias de Portugal, tu vai marcar ou Angola ou Moçambique. Guerras civis acontecem após regime ditatorial. Em Angola, vamos combinar, que isso não está ali, mas tu vai ter que decorar. Em Angola, MPLA. Sempre o primeiro que eu cantar é quem está há milhões de anos no poder, que é o Partido Socialista. E os capitalistas é sempre o segundo grupo. Então os socialistas foram quem tiveram subsídios da ex-União Soviética e depois de Cuba. E os capitalistas é o grupinho que teve subsídio do regime do apartheid na África do Sul e States Units America. Então, o que vai cantar? Sugestão: caiu esse conflito, vai ser assim. Em Angola MPLA, back vocal. Socialista luta contra a UNITA. Capitalista. Em Moçambique o Frelimo luta contra a Renamo. Beleza? Então, quando tu pensar em cair Movimento Popular de Libertação de Angola, são os socialistas que estão no poder, que lutam, ou que lutaram, sobretudo, até a década de 90, início deste século, contra os UNITAs. União Nacional Drogado de Integração Total de Angola. Integração Total de Angola. O que é o Frelimo e o Renamo? Em Moçambique o Frelimo. Não vai cair que MPLA Mundu e os UNITA é o Mundu. Eu quis que aparecer, tá? Em Angola e Moçambique o Frelimo. Frente de Libertação de Moçambique. São socialistas. Luta contra a Renamo. Resistência Nacional Moçambicana. Certo? Então tem que saber quem são os socialistas e quem são os capitalistas que lutam. E Angola MPLA. Oi? O MPLA é quem ganha as eleições há 300 mil anos. É o que vai aparecer no próximo slide. Oi? Frelimo se mantém no poder. Frelimo. Olha lá que coisa bonita. Pode dar um clique para nós, olha lá que coisa linda. Olha o que escreve ali, ó. José Eduardo dos Santos, MPLA, presidente desde 1979, reeleito em 2012. É também chefe do executivo, comandante e chefe das Forças Armadas. É uma coisa minha, né, velho? Eu acho que se trocou ditadura por ditadura, ou semi-ditadura. Mas aí cada um pensa o que quiser. Este é um socialista que representa o povo numa espécie de socialismo democrático, mas que às vezes representa tanto o povo que o povo não tira jamais do poder. Alguns outros lugares acontece parecido, né? Na Bolívia, na Venezuela, não vamos falar outros, né? Então isso é o que nós notamos acontecendo em Angola. Aqui tem a nomenclatura do que significa MPLA e o grupo de guerrilheiros que lutavam com subsídios dos Estados Unidos para tentar, mas só tentaram tirar esses aqui do poder. Olha lá, quase praticamente desde a independência, o MPLA está no poder de Angola. Pode passar? Olha lá.
Então essa questão, ela envolvia também recursos naturais. Tu tinha que saber recursos naturais. Ele fala um país e o recurso natural. No meio da história ele fala de Guerra Fria. A Guerra Fria influenciou o país Afeganistão? Sim, só que no Afeganistão não tem madeira, entendeu? Era mais de recurso natural. Olha lá, a Guerra Fria influenciou a Angola? Sim, em Angola tem petróleo. A resposta era petróleo. A Guerra Fria teve grande influência no Peru? De conflitos com o Peru? Não. Colômbia. Teve mais adiante com as Farc, a gente poderia dizer, mas nós não temos, porque a Colômbia é o mega power produtor de café, né? Coca sim, coca. País, Indonésia, onde tem interferência? Nós temos pedras preciosas na Indonésia? Não, na verdade é uma questãozinha mais decoreba, porque às vezes vem umas coisas no meio da URGS e meio da PUC principalmente, que eles acham que tem que saber tudo sobre a África. Mas também, né? Quer passar no vestibular? Olha lá, pode passar. Foi! Grande presidente, você marcou B, você é um gênio. E depois, essa história é tri. Ela diz assim, ó, na região de Luanda e Burundi, a maioria é o Tu e a minoria Tutsi pastores, isso não vai cair. O Tu agricultores, Tutsis pelos Hutus são perseguidos. De Burundi pra Ruanda, em 1990, Tutsi se vindo. Eu tô muito baixo nos tons hoje. Tá bom. Olha só, pessoa que vai parecer sociedade muito animada. O refrão também, eu me deprimo achando que eu sou bom decorar o refrão. Eu sou bem estável, Ruanda e Burundi. A história é o seguinte: nós tínhamos Tutsis e Hutus em Ruanda. Os belgas avacalharam horrores. Eles disseram assim, ó, vocês, Tutsis e Hutus, vocês têm uma carteira de identidade étnica. Se vocês forem Tutsis, vocês vão ter privilégios. Os Tutsis, se vocês olharem, são a minoria. Mas chegavam para pedir emprego, na época da colonização lá, belga, e diziam, ó, eu gostaria, não, primeiro, vamos para ter charme na história, primeiro vamos chamar os Hutus. Eu gostaria de emprego aqui, de funcionário público. Deixa eu ver a identidade, que é o Tu. Já está ocupado o cargo. Eu sou o Tu. E aí eu Tutsi, tudo bem, eu gostaria de um emprego aqui como funcionário público. Deixa eu ver a identidade. Tutsi, gostei de ti. Pode, o emprego é teu. Então, os Tutsis tinham um privilégio. Os Hutus ficaram indignados, mesmo sendo a minoria. Eu não esqueci de explicar que Tutsis e Hutus são etnias. Então, era a chamada identidade étnica que eles tinham. Então, desde o tempo da colonização, Tutsis e Hutus, porque uns tiveram privilégios e outros não se suportam. O que aconteceu é que uns matavam outros matavam um. Começou os Hutus matando Tutsis e os Tutsis fugindo. Só que no início deste século, o que aconteceu é que os Tutsis, lá em 2002, 2003, eles assumiram o poder, tanto em Burundi quanto em Ruanda. Mas, professor, eles eram as minorias! Por que os Tutsis assumiram o poder sendo minoria? Acredita-se que eleições fraudulentas eram a minoria. E aqui, acredita-se que é golpe de Estado. Tomaram a força em Burundi e Ruanda. E agora é a vez dos Tutsis matar os camaradas dos Hutus. E começam a perseguir o Tu, sobretudo em Ruanda. E para onde que vai os Hutus? Os Hutus vão se localizar no leste do Zaire, onde hoje é chamado República Democrática do Congo. Então, só para entender que essa parte da música era o início da história, mas ela não é o mais importante, porque aqui eu começo falando que Tutsis na década de 90 começaram a perseguir. Hutus começam a perseguir Tutsis, mas no início desse século, muito mais, Tutsis perseguiram Hutus em Ruanda e Burundi, fazendo que Hutus comecem a ir para a região do Zaire. Pode dar um clique para nós, porque tem coisa muito mais importante do que isso. Olha lá, ali aparece um camarada, que é o camarada chamado Paul Kagame.
Eu não vou entrar nessa polêmica toda hoje, mas o Paul Kagame, o que ele fez? Na minha concepção, eu memorizo assim, cagou no pau. Então, dá um clique para mim. Teve uma questão do vestibular, que na minha concepção, depois a gente volta para esse, que conseguiu muito bem falar, com todo o respeito que eu tenho a todas as pessoas, a face da terra, acreditem em mim. Eu sei que o sistema decora, por exemplo, ele é muito negativo, certo? Tem pontos positivos e tem pontos negativos. Mas o que me chamou a atenção e que eu quero criticar é revistas estarem criticando e questões de vestibulares utilizarem isso, mas não criticarem, por exemplo, algo muito parecido que o governo federal faz, porque de certa forma faz. Vou primeiro explicar o que aconteceu em Angola e vou dar uma citação só. Olha o que está escrito aqui. O Paul Kagame, para evitar um novo conflito, o esforço é tão grande que chamar alguém de Tutsi e Hutu de maneira ofensiva é crime, com pena que pode chegar a 14 anos. São dizer, professor, não desvia as coisas. Ele está falando de forma ofensiva. Só que esse de forma ofensiva é muito relativo. Vamos combinar? O camarada chegou e disse: oi, tudo bem, Tutsi? Tu me chamou de Tutsi. Entendeu? E aí aqui diz: tratar-se esse trauma coletivo devido como tabu. E aí ele faz uma crítica. Ou seja, o Paul Kagame, ele tratou uma diferença ética como tabu. Não se fala mais nisso. O que aconteceu, meus queridos alunos do Brasil Varonil, é que na década de 90 eu jogava futebol e jogo futebol